areia lá e uma balança poderosa para pesar o peso do caminhão vazio e depois de ser carregado com ali a areia e a matéria-prima, a brita, para poder efetuar a construção civil. O nosso Deus pesa exatamente agora na sua onisciência onipotente. Ele sabe de toda a areia dessa terra, de toda a composição da terra. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sobre a face das águas, e a terra era sem forma e vazia. Ele trouxe à existência aquilo que foi destruído. Ele deu forma, ele deu sentido, ele transcende. E aí ele vai estender essa sabedoria criadora, gerando um sentido. Quando vemos a harmonia entre a fauna e a flora, criaturas herbívoras que se alimentam de vegetação, criaturas carnívoras que se alimentam de alguns outros animais herbívoros, a sabedoria, a complexidade do órgão humano, dos nossos sentidos, sendo assim administrados pela nossa consciência, a inteligência de toda a equipe de cientistas que trabalham com Elon Musk, constrói um foguete que dá ré. Vejam aeronaves de propulsão e tantas outras tecnologias. Esse smartphone que está na minha frente gravando a minha mensagem, minha visão tem foco, eu posso regular foco de câmera. Eu ficaria aqui mais de 40 minutos para citar os avanços de tecnologias, trazendo soluções para a humanidade em todas as áreas, na biologia, em áreas de humanas, de exata. Está mais fácil hoje aprender matemática no Facebook do que na escola pública. Veja que ele fala acerca deste Espírito, da essência do Deus Altíssimo. No verso 13, quem guiou o Espírito do Senhor ou lhe ensinou como conselheiro? Quem pediu conselho para dar entendimento e lhe mostrar o caminho da justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? Nosso Deus é perfeitamente eterno, de eternidade a eternidade. Um dos símbolos do nosso Deus é a circunferência. Ele é eterno. A circunferência não tem princípio e nem fim. É o símbolo da remanescente. Se quisermos representar alguns dos símbolos, dos princípios de Deus com símbolos, a circunferência expressa bem o nosso Deus. Ele é um círculo, ele é eterno, não tem começo de dias e nem fim de dias. É uma circunferência, é uma representação de 360 graus. Não tem início, não tem fim. Ela tem ponto central, mas não tem fim. Veja, o nosso Deus aqui, o Espírito de Deus, o Espírito do nosso Senhor, quem ensinou o Espírito de Deus, guiou. Quem guiou o Espírito do Senhor ou que lhe ensinou como conselheiro? Ou seja, o nosso Deus, ele é perfeito de eternidade a eternidade. Não tem princípio de dias nem fim de dias. Alguém lhe ensinou algo? Ele é perfeito. Às vezes não entendemos como alguns acontecimentos de injustiça ocorrem na terra e pensamos, acho que Deus está tendo um conselho errado, não está ouvindo as nossas orações, porque eu acho que o caminho melhor é esse aqui, o destino melhor é esse, e às vezes não entendemos o caminho que o Senhor está conduzindo, entre aspas, abre um parente aqui, quando ali o Espírito de Deus, a glória de Deus estava conduzindo o povo para aquela grande cena do Mar Vermelho, ali o povo sendo conduzido pelo grande Eu Sou, pelo Espírito Santo, ali, e o povo se vê coagido. O Espírito Santo aconselha errado? Não, mas foi ali que o Senhor demonstrou a sua glória, pois o exército inimigo foi atraído para uma grande armadilha. O povo passou a pé enxuto e o exército do inimigo foi destruído pelas águas do Mar Vermelho. Quem aconselhou o Senhor? O Senhor não perdeu o controle. Este mesmo Espírito que participou lá da construção, da recriação, ele está sobre a vida do seu povo, sobre a vida dos profetas para predizer o futuro e o cumprimento, para operar, para proclamar o Evangelho, e está nos dias de hoje, nessa igreja que passa pelos últimos dias. Vamos avançar aqui rapidamente. O tempo é curto. Quem podeis comparar a Deus? A que figura ele se assemelha? Veja que Isaías está dizendo em sua época, porque ele olhava
para os caldeus e via uma série de deuses, demônios esculpidos em madeira, e deuses que não se movimentam, tem olho esculpido, mas não olha, tem boca esculpida, mas não fala, tem ouvido esculpido, mas não ouve. O espírito do engodo opera. Veja como nos dias de hoje tem gente cultuando planta, veja como nos dias de hoje tem gente cultuando animais, deuses em forma de animais. Não existe muita mudança disso. Do verso 18 em diante fala isso. A quem vocês querem comparar um Deus que revela, um Deus que atua e que tem poder para cumprir aquilo que revelou pela boca dos seus profetas, como nós falamos no início da mensagem? Somente Deus pode isso. E esses deuses esculpidos e adorados pela humanidade, que não tem padrão de santidade, não faz exigência de caráter santo. Lembre-se que esses deuses não têm restrição de caráter. Muito pelo contrário, é liberalismo puro. Faça o que tu queres, que há de ser tudo da lei. Você tem direito de fazer o que você quer. Qualquer libertinagem, você é livre para fazer o que você bem entende. Esses deuses são engodo. Sem santificação ninguém verá Deus. Deus verdadeiro requer dos seus filhos, dos seus adoradores, a santidade. Veja no verso 21, algo antes de eu entrar na parte final. Por acaso não sabeis, não ouvistes, não foi dito isso desde o princípio? Não entendestes desde a fundação da terra? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela habitar. Veja que ele fala aqui algo muito interessante que gera um debate, né? Sobre a teoria heliocentrista, que o Sol, os planetas giram em torno do Sol, e o terraplanismo. Eu prefiro ficar com o que Isaías nos ensina aqui. Ele está vendo o círculo da Terra. Por isso que eu fiz questão de falar do círculo alguns instantes atrás. Ele está acima da abóbada, observando a circunferência da Terra. E olha que eu perguntei para o Gemini, hein? Depois vocês pesquisam lá. Até a inteligência artificial fala que o Deus Altíssimo está por cima da abóbada, observando a circunferência da Terra. Se você tem dificuldade de entender, eu não quero entrar em debate, mas eu desafio você a colocar uma gota de água na parte inferior de uma esfera. Se você conseguir, parabéns, um troféu para você. Mas se você não conseguir, é hora de você duvidar e começar a pesquisar para não ser engodado como os pseudos especialistas cientistas dessa terra. A palavra de Deus nos revela. Como eu iniciei no início da mensagem também, depois de explanar o poder de Deus e o poder dele interferir na história e cumprir as suas promessas, a sua palavra, ele é fiel e poderoso para cumprir o que prometeu ao seu povo, aos seus filhos. Veja que ele reconhece, o profeta reconhece as nossas falhas, as nossas debilidades, nossas incompetências muitas vezes, situações de crivo, difícil da vida. Muitos não têm a força de José para fugir e enfrentar os desafios depois de ter fugido. Muitos não estão preparados para enfrentar como Elias e Eliseu, muitas das dificuldades, como Paulo enfrentar ali aquela lista de sofrimentos. E muitos acabam abatidos, cansados, marcados e às vezes até em condições de trauma. História triste, eu vi um pastor lá de Pernambuco que se sentiu abandonado na sua velhice. Ele entrou no meio da caatinga lá, achando que Deus o havia abandonado, e ele ficou ali até a morte chegar. E o seu corpo foi encontrado ali dentro da caatinga. Não estou aqui para julgar se ele foi para o céu ou para o inferno, mas veja o que acontece. Muitas vezes quando as pessoas não entendem a palavra de Deus, a falta de compreensão da palavra de Deus e as afrontas do mundo afetam até mesmo aqueles que são servos, que estão com as mãos no arado. Veja que ele traz uma mensagem de revigoramento e usa a ilustração da águia. Do verso 27, porque diz, ó Jacó,
falas, ó Israel, o meu caminho está escondido do Senhor, o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Nada está desapercebido a Deus, Ele está atento a tudo. Tudo o que acontece, o Salmo 33 nos diz que Ele está olhando para todas as ações humanas, toda a injustiça praticada. Quando o Senhor vier efetuar justiça, Ele vai ceifar. Com base nessas obras praticadas, com base nas atitudes que fizemos, eis que cedo venho, veja que tem galardão. Eu fiz questão de citar o 40:10, tem galardão, tem recompensa para aqueles que nos momentos mais difíceis optaram por servir ao Senhor, por obedecer e sofrer a injustiça. Nosso Deus está atento a tudo isso, nada passa desapercebido. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga, o seu entendimento é insondável. Você pode ver os homens mais fortes dessa terra. Estava vendo um grande homem forte aí, está velho, com 82 anos, já não tem a mesma força como um grande fisiculturista que foi. Veja um dos maiores boxeadores que depois se torna pastor, né? Veja a velhice, as consequências da velhice. Mas nós temos um Deus que é eterno, de eternidade a eternidade, não existe variação no Pai das luzes, não existe sombra de variação no seu caráter. Ele é perfeito em caráter, em poder e em justiça. Ele não se dá ali como nós, começamos bem, sofremos alguns deslizes e falhas, e alguns reis aí são exemplo, né? Fracassaram na fase final. Nosso Deus é perfeito de eternidade a eternidade. Ele não se cansa, não se fadiga. Certa vez, num exemplo rápido, eu saí aqui para fazer caminhadas, fazia 4 km de caminhada pela manhã, e eu estava ali fazendo caminhada, e algumas mulheres estavam ali também caminhando na pista de caminhada. Aí uma delas, até evangélica, estava me vendo subir a ladeira, uma ladeira bem inclinada. Ela ficou impressionada. Nossa, ô irmão, mas você é forte, como é que você consegue, né? Aí eu me enchi como um balão, né? Com os elogios, né? Coloquei uma vitrine da minha capacidade de subir 2 vezes a ladeira tão inclinada. Mas chegou o dia da minha vergonha, né? Um jovem, né, de pele escura ali, e eu estava iniciando a ladeira e ele passou por mim em alta velocidade e subiu aquela ladeira incrível sem parar 1 minuto sequer. Aí quando ele já estava voltando, eu estava terminando a ladeira, eu falei, ô meu amigão, é impressionante sua capacidade. Ele deu um sorriso para mim, continuou e voltou de novo a subir a ladeira. Eu fiquei impressionado. Que pernas fortes, quanto vigor, quanta capacidade para subir aquela ladeira, né? Na esquina da vida tem sempre alguém melhor do que nós, naquilo que às vezes a gente acha que é o melhor fazendo. Nosso Deus promete. Veja no verso 29, Ele dá força ao cansado, fortalece o que não tem vigor. Veja que o Senhor glorifica o Senhor Jesus Cristo em nossa vida, em nossas fraquezas. Quando caímos, nos arrependemos, Ele vem, Ele vê a nossa fraqueza e vai tratar essa nossa fraqueza. Pelo tombo, pela cicatriz, nós vamos aprendendo e nós vamos criando uma musculatura mais rígida, e que toda honra e toda glória seja dada a Ele, pois Ele vem para nos fornecer força, vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Nosso Deus tem esse poder. Quando olhamos, depois de tantas lutas e dificuldades, como chegamos até aqui, é o poder de Deus nos dando força de águia. Você já estudou a anatomia da águia? Ela tem um corpo menor do que a envergadura das suas asas.